Esta é a aula número 1 de Excel. Uma das questões mais interessantes que vamos aprender aqui nesta primeira aula vai ser realmente como abrir o Excel, como salvar como. Falaremos algumas particularidades das abas, né, como é que funciona, quais são as funções básicas das abas, um pouquinho da estrutura do Excel, explicando o conceito de células. Então, nós vamos trabalhar todos esses conceitos aí, tá? Para abrir o Excel, basta você clicar no menu Iniciar e colocar Excel. Bem simples. Aparece normalmente a versão do Excel que você instalou. A que nós vamos utilizar aqui no curso vai ser o Excel 2016. Mas se você tem o Excel 2007, 2010, 2013 e até o atual, né, que é o 365, não haverá diferença no uso do Excel. Há algumas características que vão sobrepor aqui. Não importa, vai dar para usar perfeitamente todos os recursos que nós estamos estruturando aqui. Salientando que o Office 2007 e o 2010, ele tem alguns recursos um pouco inferiores. Então, o que é aconselhável para ser estudado no curso é do Office 2013 para cima, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, quando eu abro já e coloco o Excel, ele abre aqui, né, no Windows os arquivos que eu abri recentemente de Excel. Então, eu vou lá e clico uma vez. Ele me mostra algumas opções, né, de planilhas prontas, seja da parte de orçamentos, de finanças e várias outras questões nesse sentido. Nós veremos isso em uma outra aula. Vamos abrir uma pasta de Excel em branco. Tá? É só clicar uma vez e aí abrimos a pasta de Excel. Observação importantíssima aqui dentro dessa aba, tá? Repare que ele aparece aqui embaixo, né, a opção do Excel. Porém, quando eu fecho, ele some. Então, toda hora, normalmente a pessoa tem que vir aqui, digitar Excel e colocar. Porém, eu vou explicar para vocês uma coisa interessante. Eu posso clicar em cima com o botão direito do mouse e colocar aqui, ó, fixar no menu iniciar, tá? Ou fixar na barra de tarefas. Eu vou colocar aqui fixar na barra de tarefas, que ele já deixa uma opção aqui embaixo, né? Então, sempre quando eu ligar o computador, ele vai aparecer aqui a opção para eu mexer. Então, eu clico nele e vou abrir o Excel em branco. Características importantes aqui do Excel. O Excel, ele é como se fosse uma batalha naval. As células, elas são o cruzamento entre a coluna com a linha. Então, se você ver, por exemplo, essa célula aqui que está mais escura, é o que eu estou representando aqui neste exemplo, H10. Então, se eu vir aqui, ó, e escrever caixa de endereços, coloco lá H10 e dou um Enter, ele me puxa especificamente essa célula, que é o cruzamento da coluna H e a linha 10. Então, isso é bem interessante aqui. Então, observação. O Excel tem 16.384 colunas, tá? E tem 1.048.576 linhas. Então, dá para se fazer bastante coisas. Olha que interessante. Ele vai iniciando como A, B, C, D, F, G. Quando ele chega no Z, ele começa a repetir aqui, ó, A, B, A, C. E assim ele vai estruturando a organização das colunas, tá? Já as linhas apenas representadas por número até a quantidade efetiva de linhas que nós temos. Bem, compreendendo um pouquinho mais sobre a questão do Excel, vamos pegar agora algumas referências de como funciona a estrutura do Excel. A primeira linha, né, a parte de cima aqui onde está destacado pasta 1, ela representa a faixa de títulos do Excel. Nós temos aqui as abas, tá, que são representadas, né, de uma forma bem disposta, né, as abas que nós temos os recursos do Excel. Cada vez que eu clico na aba, ele abre uma faixa de opções. Essas faixas de opções, elas são bem interativas, apesar que, lembrando que aqui, né, dentro dessa base do Excel, né, nas faixas que aparecem, ainda esconde pelo menos mais 50% de recursos estão dentro que a gente não consegue ver. Tem que habilitar, por exemplo, se eu clico aqui no quadradinho, ó, aqui destaca as fontes. Se eu clico aqui nesse quadradinho, ele me dá mais um monte de opções de fontes, né, com uma interação melhor de se trabalhar. A mesma coisa se eu estou mexendo aqui, por exemplo, na aba de números. Eu tenho sim algumas opções aqui, mas eu tenho muito mais quando eu clico no quadradinho aqui do lado.
Então é bem interessante esse recurso aqui dentro. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada um. A aba arquivo, ela serve basicamente para a gente abrir um novo arquivo, salvar como, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, imprimir, compartilhar. Então, por exemplo, esse compartilhar é bem interessante, a gente vai aprender um pouquinho que a gente habilita o Excel com o Hotmail e a gente consegue abrir em vários lugares e compartilhar com outras pessoas nas nuvens e automaticamente salvá-lo. Isso vai ser bem interessante, tá? Então ele abre várias opções. O que eu quero destacar aqui para vocês, por exemplo, é essa questão da conta do Excel. Na conta do Excel, você pode observar uma coisa. Aqui ele fala produto ativado Microsoft Office Professional Plus 2016. Essa é a versão. E o importante aqui, produto ativado. Se o seu não tiver com produto ativado, pode ser que alguns recursos você não vai conseguir fazer. Então, normalmente quando ele está produto não ativado ou com algum problema nesse sentido, ele fica uma faixa vermelha, na faixa de títulos fica uma faixa vermelha, e aí você não consegue fazer boa parte dos recursos. Aqui o tema do Office, né, você pode colocar colorido, cinza escuro, branco, enfim. O cinza escuro ele é bem interessante, ele cria uma dinâmica como se fosse o Office 2003, 97, que usava muito isso, né? Então, beleza, deixa eu colocar aqui no coloridinho mesmo, vamos trabalhar esse ponto, tá? Aqui nessa faixa de opções é onde você consegue utilizar vários outros recursos que mais para frente a gente vai dar uma estudada. Na página inicial, ela é uma aba que apresenta basicamente formatações. A cor, né? Por exemplo, colocar a cor da letra, enfim, ela vai sendo trabalhada esses pontos. Daqui a pouco a gente vai inserir dados na tabela, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso. Então nós temos aqui um alinhamento e várias outras questões. No inserir é quando você vai inserir principalmente dados externos à planilha, seja ela uma imagem, um objeto ou alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo os gráficos que nós vamos trabalhar bastante aqui. No layout da página, essa parte é bem interessante, principalmente para impressão. A gente consegue trabalhar algumas questões bem interessantes aqui, ou até mesmo recuar um objeto ao avançar ele na frente de um texto ou atrás de um texto que a gente vai colocar. Na aba fórmulas, a gente tem vários tipos dividido por grupos de fórmulas financeiras, grupos de fórmulas de lógica, de texto e muito mais. Até alguns tipos de erro, rastreamentos de erros e tal. A gente vai ver um pouquinho sobre isso nas próximas aulas. Dados. Dados é basicamente para trabalhar com banco de dados. Eu posso puxar banco de dados do Access, da web ou até mesmo de algum texto padrão que eu tenho. Usar um filtro, organizar. Apesar que esse recurso aqui de classificar, a gente tem ele também aqui na página inicial. Então, essa aba de dados é bem legal. A revisão é para a gente proteger planilha, verificar erros ortográficos, fazer uma pesquisa mais profunda, principalmente a questão de dicionários e sinônimos, enfim. É bem interessante essa aba aqui também. Exibir. Na aba exibir, a gente tem as formas de visualização. Normalmente a gente usa normal, mas a gente tem aqui, ó, visualização de quebra de página. Como não tem conteúdo, ele não aparece nada aqui. Então, vou colocar do jeito normal. Se eu inserir alguma coisa aqui, por exemplo, ó, e apertar agora, ele deixa como caráter de impressão essa partezinha aqui. Posso até ampliar um pouquinho mais e tal, e trabalhar esses pontos. Depois a gente vai fazer um pouquinho mais sobre isso, que é na parte de impressão. Layout de página, ele mostra uma forma meio estranha aqui, mas não é muito utilizado. Nós usamos mais a visualização ou a aba normal aqui. Aqui é para você exibir, né, tirar linhas de grade, tirar títulos, fórmulas. Veremos isso também com bastante carinho mais para frente. Essa aba desenvolvedor é uma aba especial. Provavelmente de vocês não tem essa aba. Ensinarei em um momento oportuno como incluir esta aba, que ela é mais voltada para a criação de macros e alguns programinhas básicos. Então essa é a estrutura do Excel. Agora vamos a uma coisa importante. Dica: toda vez que você abrir o Excel, pela primeira vez, um Excel novo, é importante que você salve esse Excel, seja no pendrive, seja na área de trabalho, seja nos documentos, enfim, você precisa salvar esse Excel. Quando eu abro ele pela primeira vez, eu posso fazer isso. Eu vou explicar já diretamente com a tecla de atalho, tá? Apertando a tecla de atalho Ctrl B de bola, ele abre aqui já diretamente no salvar como.
E aí eu vou escolher aqui um lugar para salvar. Então eu vou salvar aqui, ó, neste PC, vou clicar na área de trabalho, vou colocar o nome. Importante para nome de arquivo, trabalhe sempre com uma organização, seja com uma numeração, com data, ou alguma coisa nesse sentido. Então eu vou colocar assim, ó, 00 teste. Observação, veja que está em maiúsculo, eu estou colocando 00, por quê? Porque no caso do 00 é para ter organização. Eu poderia colocar o dia de hoje ou alguma outra coisa que eu pudesse identificar e até organizar este dado de uma forma melhor. Tudo bem? E outra coisa, eu sempre coloco em letra maiúscula, até porque isso fica muito mais organizado. Observação, aqui no caso, eu vou explicar para vocês, ó, por exemplo, se eu quisesse salvar em PDF, o Office 97 em 2003, que ele abre em qualquer arquivo, apesar que não se usa mais 2003 nem 97, é muito raro, mas é basicamente isso aqui. Então eu vou salvar dessa forma mesmo, então salvei. Repare que a faixa de títulos já muda para 00 teste, que foi o nome que eu dei. Agora, se eu digitar qualquer coisa aqui, der um Enter e apertar Ctrl B, você pode observar, assim, não aparece nada, mas ele efetivou o salvamento. Antes de mais nada, esse Ctrl B, eu sempre tenho que utilizar ele. É a mesma coisa se eu estivesse apertando aqui o salvar, tá? Olha aqui, aparece até, quando eu passo o mouse por cima, aparece a tecla de atalho é Ctrl B. Então eu posso utilizar de uma forma rápida e eficiente, sempre que eu digitar, fazer algum conteúdo, vou lá e aperto Ctrl B, tá? Sem tirar as mãos do teclado. Uma última tecla de atalho que eu quero mostrar para vocês dentro dessa videoaula, a tecla Alt F4, que faz o fechamento do Excel. E é isso. Vamos então para a nossa próxima aula.